Podem sentar-se. Ao refletir sobre essas leituras que nós estamos fazendo hoje aqui, de um modo muito semelhante, essa parábola de Jesus, as pessoas podem falar assim, talvez não seja assim, né? Juntou o dinheiro a vida inteira e depois vai morrer, porque ninguém fica com a perspectiva de que vai morrer. Talvez a gente fala assim, um pouco distante. Mas eu achei muito interessante uma história, um conto, que Tolstói escreve, que se chama De Quanta Terra Precisa um Homem. E era um produtor rural que descobre que num lugar distante, lá na Sibéria, onde ele morava, ele poderia conseguir quanta terra ele conseguisse, desde que ele pudesse caminhar em volta daquele terreno. O quanto ele conseguisse fazer, essa terra seria dele. Ele vai até lá, cheio de ganância, né? O coração dele já está assim. Numa noite anterior, ele acaba já tendo um sonho, e nesse sonho ele percebe que o que ele vai fazer é ganância, mas ele vai do mesmo jeito. E então ele encontra os moradores do local, vê que realmente era aquilo que tinham falado para ele ia ter que caminhar, e o tanto que ele conseguisse caminhar, aquela terra seria dele de verdade. Então fizeram os acordos, e aí tudo certo. Ele sai de manhã bem cedo, começa a caminhar. Mas aí começa aquela coisa assim, olha, eu consegui bastante terra, mas ainda não deu nem meio-dia, eu consigo ir um pouco mais adiante. Aí você chega um pouco mais adiante, e você fala, tá, passou do meio-dia, mas eu consigo chegar até aquele riacho lá, vai ser bom para mim. E aí você caminha mais um pouco. E olha, aquele campo ali parece bonito daquele lado, eu vou tentar dar a volta por ali também. E ele vai indo cada vez mais longe, mais longe, mais longe. E quando começa a apertar o final do dia, que é uma forma de dizer a vida está indo embora, começa a apertar o final do dia, ele fala, eu perdi muito tempo, agora eu preciso correr para chegar de volta, porque se eu não der a volta, nada disso vai ser meu. Eu tenho que chegar no lugar de onde eu saí. E ele começa a se desesperar. E ele vê que ele está longe, e o corpo já está doído, e ele vai correndo, correndo, correndo. De repente, tudo aquilo, ele percebe que ele vai perder. Porque ele não vai chegar antes do final do dia, no ponto de partida. Ele não vai conseguir fechar. O corpo já está cansado. E sabe o que ele precisava naquela hora? Parar. Se ele parasse, ele não ia ganhar a terra, mas ele faz o quê? Pela ganância que ele já tem, ele continua correndo, continua se esforçando, ele chega até o final e morre. E no final das contas, o único pedaço de terra que ele realmente ganhou foi aquele cavadinho no chão do tamanho do seu corpo para sepultá-lo. Não é assim que a gente vive a vida? Não é exatamente isso, porque a ganância ela não vem daquele jeito, vou encher grandes celeiros. Ela vem de pouquinho em pouquinho. Eu vou olhar para a pessoa que está do lado e falar, olha, essa pessoa conquistou um carro melhor que o meu. A minha meta é um carro. Mas aí eu consegui aquele carro, eu vou olhar para outra pessoa e falar, olha, aquela pessoa ali tem a casa com 1 quarto a mais que o meu. A minha meta é 1 quarto a mais. E eu quero... É um passinho. É assim que a gente vai vivendo a vida, né? A ganância ela vai se alimentando assim, ela bebe aos poucos e a gente vai indo cada vez mais longe. Vai sair. Nós somos exortados no livro de Colossenses a pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são daqui da terra. No entanto, nós fazemos sempre o movimento contrário disso. Em vez de olhar para cima, a gente está sempre olhando para baixo.
nós olhamos para nós mesmos com desprezo, porque nós olhamos assim: eu não estou à altura de fulano de tal, né? Ou o próprio padrão que eu acho que eu devo ter, ou o que eu vejo nas outras pessoas, eu falo, eu quero viver aquele padrão. E eu estou olhando sempre para baixo. Nós estamos tanto em sintonia com o que o mundo chama de sucesso, que a gente acaba não percebendo que nós estamos sempre olhando para baixo o tempo todo e estamos nos esquecendo de olhar para o lado certo, de olhar para cima. E nós começamos a julgar as pessoas segundo esse padrão de sucesso. Sabe aquela oração do fariseu, né? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele homem, né? E a gente dá risada quando lê isso na Bíblia, mas a gente faz a mesma coisa também, porque a gente fala, olha, eu posso ter os meus problemas morais, mas olha aquele político lá, ele é muito pior do que eu, né? E a gente começa a fazer isso. Eu crio uma escadinha de pessoas e valores, eu estou sempre no meio, porque eu sempre vou olhar para um monte de gente e falar, esses estão abaixo de mim, eles não têm tanta moral quanto eu, então eu estou bem, eu acho que até eu descolo o céu, porque eu estou melhor que esse povo, mas ao mesmo tempo eu vou olhar para outras pessoas e falar, meu Deus, olha, uma Madre Teresa de Calcutá, eu não estou naquele nível, né? E eu ainda não estou olhando para o alto quando eu faço isso. Eu estou olhando para o lado, para o meu próximo, para o meu irmão, mas ainda não estou olhando para cima. E o mundo cria essa ilusão para a gente pensar que está olhando em direções melhores, mas na verdade o único movimento que a gente faz é olhar para as pessoas e para as situações. A gente está só olhando para o alto, para o lado, e a gente não está olhando para o alto. E o mundo faz a gente achar que a gente está olhando para lá, quando a gente não está. Meus amados, enquanto nós fixamos os nossos olhos no lugar errado, a gente caminha para o lugar errado. Esse é o grande problema das coisas. Salmo 8, verso 4. Eu acho bonito aquela citação que diz: que é o homem para que se importe com ele, ou que é o filho do homem para que te preocupes? Davi, olhando para aquela imensidão toda da criação e fala, eu sou uma coisinha tão pequena diante de toda a criação, Deus, por que o Senhor olha para mim, afinal de contas? Eu fico imaginando se Davi soubesse, hoje com as maravilhas da tecnologia, o quão longe a gente consegue ver, né? Para ele, a extensão da criação era o céu estrelado. Hoje a gente está recebendo imagens desses telescópios maravilhosos que dão uma ideia de que a gente é ainda muito, muito, muito menor do que a gente achava que era até um tempo atrás. E a cada vez que aparecem novas imagens daquele espaço profundo, mais fica claro que, se você pensar em universo, meu amado, tanto faz o tipo de padrão moral que você vai levar na sua vida. Se você vai estar aqui amanhã ou não vai estar aqui amanhã, isso é tudo absolutamente indiferente. Se o planeta Terra explodir daqui a pouquinho, diante dessa imensidão toda, que diferença faz? Absolutamente nenhuma. Eu fico olhando essas pessoas que falam assim, pede para o universo, joga para o universo, ele vai... Ele é totalmente impessoal e a nossa presença aqui não faz diferença. Se você vive conforme, né, Colossenses coloca aquela questão de como você vive a sua vida, moralmente falando, ou se você faz totalmente o contrário daquilo, diante dessa imensidão não faz a menor diferença. E aí o salmista pergunta, o que é o ser humano para que você se importe com ele? Se você olhar realmente o tamanho da criação, é um nada. Quem a gente realmente é diante de tudo isso, não é nada. Como você vai viver a sua vida, não muda. Agora, tem uma coisa que altera nisso. Tem uma coisa que vai fazer diferença se você vive a sua vida na ira, na indignação, na maldade, na linguagem obscena, tudo aquilo que está no verso 8 de Colossenses que nós lemos.
tem uma coisa que vai fazer diferença. Embora não exista nenhuma consequência para o universo, se a gente vai estar aqui amanhã ou não, se a gente olha com desprezo para as outras pessoas ou não, faz uma diferença se nós vivemos da maneira que Deus aprova ou não. Ao contrário de toda essa imensidão da criação, que é impessoal, Deus é bem pessoal. E isso é o que muda tudo. Porque o universo não está aí preocupado com o que acontece na sua vida, mas existe Deus. E Deus é pessoal, Ele está olhando para a sua vida com grande amor. E isso é o que muda todas as coisas. Quando se diz respeito a Deus, Deus vê com mais clareza do que qualquer um de nós todas as consequências que nós acarretamos quando nós mesmos escolhemos desprezar aquilo que Ele diz que é bom. E as consequências dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, daquilo que fazemos e deixamos de fazer, e Deus conhece coisas que nos separam de Deus, porque destroem a ordem da criação que Ele fez e chamou de boa. E nós passamos a trabalhar contra Deus e não com Deus. A criação não está em harmonia nessa hora. Não está tudo bem. Nós estamos separados de Deus porque nós caminhamos para longe do propósito que Ele criou. Mas Ele é pessoal e Ele vê para onde nós estamos caminhando. Esse é o ponto. Ele sabe, Ele se importa e Ele vê a direção aonde cada um de nós está colocando o seu pé, e é por isso que é tão importante dizer o que Colossenses diz: Cristo está vivo, Ele vive, Ele ressuscitou dos mortos. Deus não está mais oculto. Em Jesus nós o vemos. A nossa vida é que está oculta em Deus. O verso 3 é maravilhoso ali em Colossenses. Não é Deus quem se esconde, mas a partir desse novo nascimento, dessa nova natureza que nós ganhamos, é a nossa vida que está escondida em Jesus. E isso faz de Cristo a nossa vida, e quando Ele se manifestar em glória, nós também seremos manifestados em glória. Isso é promessa de Cristo. Uma promessa de que a morte não é palavra final. Isso é importante. Uma promessa de que julgamento e desprezo também não são palavra final. Se aqui, olhando apenas na horizontal, um para o outro, esquecendo de olhar para as coisas do alto, a gente julga, rebaixa, e a gente está sujeito a ser julgado e rebaixado pelos outros, essa palavra também não é final. Uma promessa de que nós vamos ser ressuscitados para uma nova vida, junto com uma nova criação. Então agora você vai ler o Salmo de um jeito diferente. Quando você olhar para o tamanho da sua pequenez, de como a gente é pequeno diante da existência, e começar a se perguntar também, que é o homem para que você se preocupe com ele? Você vai olhar para a resposta em Jesus. Ali está a resposta de Deus. Jesus é Deus que veio para estar conosco. Lembra do que quer dizer aquele nome, um dos vários nomes de Jesus? Emanuel? O que quer dizer isso? Deus conosco. Jesus, Ele se torna o nosso próximo. Ele se une a nós, apesar de que nós estamos caídos, porque por meio disso nós nos tornamos um com Ele. Ele se une a nós e por meio dele nós conhecemos a verdade sobre Deus. Qual é essa verdade? A verdade é que Deus está conosco. A verdade é que, ao contrário do universo, Deus se importa. Deus ama de verdade. Deus salva. Ele faz. É ativo. É Jesus. Não nós, que temos essa autoridade para poder olhar de cima para baixo. Entretanto, apesar dele ter essa autoridade, o olhar dele para nós foi de misericórdia. Jesus, ele olhou para nós com compaixão, com ternura. Jesus, podendo julgar,
Ele veio para dizer, está perdoado. Ele veio para estender os seus braços na cruz e naquela frase maravilhosa que é da Bíblia, a cédula da condenação que nós tínhamos, ela é rasgada. Que imagem bonita isso, né? Quem pegou a nota promissória que estava devendo e era difícil pagar e viu aquela nota sendo rasgada, sente uma alegria. Imagina quando é o próprio Deus que rasga a tua dívida. Que imagem maravilhosa que é essa. Deus se importa. Ao contrário da imensidão da criação, Ele está sim se importando com o seu destino. Ele é pessoal e Ele olha para a tua vida com amor, acima de tudo. Porque Ele vê o destino que a gente caminha se for por conta própria. E Ele faz de tudo para que a gente não receba o que a gente pede, o que a gente merece. Cristo se tornou como nós, para que nós fôssemos transformados à imagem dEle. Por isso, nós já nos despimos daquela velha natureza, como diz o texto em Colossenses, e nos revestimos de uma nova natureza, de um novo homem, que é renovado pelo conhecimento segundo a imagem daquele que nos fez, da imagem do próprio Deus. Esse novo ser humano, esse novo eu que existe, portanto, que é formado na imagem de Cristo. O velho eu era viciado, sim, em julgamento, em condenação. É aquele que não sabe olhar para cima e só sabe olhar para o lado, achando que está caçando valores numa escala, mas na verdade está sempre só fazendo isso. A nova natureza não. Ela tem uma visão diferente. Ela de fato consegue olhar para cima. A pessoa que vive com Cristo, ela já não vai mais se perguntar o que é o ser humano para que o Senhor se importe, mas ela vai olhar para a resposta e falar: em Cristo o Senhor se importa comigo. Em Cristo o Senhor me amou. Em Cristo o Senhor me deu uma nova natureza, porque a velha não tem jeito. O Senhor me fez de novo, para uma nova criação que ainda vai se manifestar. E quando essa criação se manifestar, eu já fui feito nova criatura para habitar nessa nova criação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se isso é o que você crê, convido todos a se colocarem de pé. Nós vamos ofertar a nossa vida a Deus, segundo as palavras do Salmo 50.